Menopausa. O que te causa quando você ouve essa palavra? Te dá uma certa angústia ou te dá um alívio? De uma maneira ou de outra, fica comigo até o final do vídeo, porque talvez você saia dele com uma outra ideia de menopausa. Bom, eu sempre soube de menopausa, né? Toda mulher sabe. Mas, pra ser sincera, eu nunca pensei muito nisso. Até porque eu tive meu primeiro filho aos 37 anos e o meu segundo filho quase aos 39. E depois disso ainda tive mais 3 gravidez ali nos 40 e poucos anos. Então, menopausa para mim era uma coisa que estava muito distante. Os anos se passaram e eu fui vendo as minhas amigas começando a entrarem na menopausa e reclamar. E reclamar de um desconforto físico, de uma insatisfação, de uma maneira geral, e reclamavam, e reclamavam, e reclamavam, e eu ficava me perguntando, mas gente, será que é tão ruim assim? Até porque, se vocês pararem para pensar comigo, todas as fases da vida, absolutamente todas, vão ter as suas dificuldades e os seus prazeres. Por exemplo, na nossa menarca, que é o nome que se dá à nossa primeira menstruação, para algumas meninas é uma brisa, como se fosse um dia na praia. Para outras, como foi o meu caso, é um horror total. Então eu sempre achei que, de alguma maneira, as mulheres talvez estivessem exagerando com relação à menopausa. Bom, os anos foram passando e aí, de repente, começaram aquelas falhas no meu ciclo. E por que eu estou falando isso aqui? Porque aí eu comecei a prestar mais atenção. E agora vai chegar a minha vez. E eu estava sempre ali, com aquela expectativa. Será que agora? Será que agora vem? Os calorões, a irritação, a secura da pele, do cabelo, enfim. Eu ficava esperando, mas sempre com uma certa desconfiança. E esses sintomas nunca chegavam. Até que, dia 26 de março desse ano, finalmente eu, oficialmente, fui considerada, estou na menopausa. Porque menopausa significa quando uma mulher fica 12 meses mais um dia sem a sua menstruação. E aí eu tive uma ideia de tanta felicidade que eu estava de chegar nessa fase, porque para mim a menstruação nunca foi uma coisa normal de todo mês, de toda mulher, sempre foi como se eu estivesse doente todos os meses. Era um peso para mim. Muitos sintomas, isso sim, era muito difícil de carregar. Então, para mim, era um alívio. E aí, o que eu pensei? Eu, como sou festeira, gosto de festejar absolutamente tudo na vida, pensei, vou dar uma festa para comemorar a minha menopausa. É um novo ciclo que se inicia na minha vida. É uma nova etapa e que, finalmente, eu vou me ver livre desse incômodo mensal. E aí que veio a minha ideia. Fica comigo aqui.